Vamos dar início à nossa sessão solene em homenagem à cultura gaúcha. Gostaria de dar boa tarde a cada um dos colegas vereadores, a todos nossos homenageados na nossa sessão solene de hoje, a toda a comunidade que se faz presente, a todos que prestigiam esse grande evento que é o nosso acampamento Farroupilha. Gostaria de apresentar a nossa intérprete de Libras, a senhora Amanda Fernandes. Gostaria também de apresentar a senhora Mônica Marins como mestre de cerimônias. A convido para se posicionar em seu local. E, rapidamente, gostaria de agradecer aqui a todas as lideranças tradicionalistas que construíram a história do tradicionalismo aqui na nossa cidade e hoje constrói o presente. Fica aqui o nosso abraço e nosso agradecimento por tudo. Sendo assim, passo os trabalhos para a senhora Mônica Marins. Vamos dar início às homenagens desta noite aqui no acampamento Farroupilha de Esteio. Convidamos a receber as homenagens desta noite a homenageada do gabinete do vereador Amaral Negrito. Só um minuto, antes da gente fazer as homenagens, eu gostaria só de fazer um agradecimento aqui às autoridades presentes, a ex-vereadora Jane Batistello, a ex-vereadora Fernanda Fernandes, também agradecer a presença do senhor Rafael Figliero, vice-prefeito do nosso município, do senhor Antônio, que é o diretor de cavalgada do município de Esteio, o senhor Gilney, vice-diretor de cavalgada da 12ª região tradicionalista, o senhor Valmir, presidente da ASP, o senhor Felipeto, patrão do CTG Chama Nativa, o senhor Denilson, patrão do CTG Independência Gaúcha, o senhor Paulo Lima, patrão do CTG Quero Quero, o senhor Pola, patrão do CTG Esteio da Tradição, também o senhor Gelson, patrão da Associação dos Cavaleiros Sem Fronteira, e gostaria de convidar para compor a mesa principal o senhor prefeito do município, o senhor Felipe Costela, e também o senhor secretário de Cultura, Esporte e Lazer, senhor Brian Marques. Por favor, venham fazer parte e compor a nossa mesa. E antes de dar início às nossas homenagens, convido a todos para ouvirem o hino nacional. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve, Brasil, tu
sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sim, teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues na justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Antes de darmos início às homenagens, eu gostaria de convidar o vereador Luciano Batistello, que é proponente dessa sessão solene, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o senhor presidente da Câmara de Vereadores, Fernando Luz, senhor prefeito, Felipe Costela, aos meus colegas vereadores, ao nosso vice-prefeito, Rafael Figliero, comunidade que está aqui presente, minha mãe, a ex-vereadora Jane Batistello, senhoras, senhores, prendas, peões e amigos. Nos reunimos hoje para celebrar não apenas um conjunto de símbolos ou de costumes, mas aquilo que verdadeiramente define como povo: o tradicionalismo gaúcho. O tradicionalismo é a força de nossas raízes, é a lembrança de que somos herdeiros de homens e mulheres que enfrentaram desafios imensos e que jamais abriram mão da sua dignidade, da sua fé e da sua liberdade. Foi assim na Revolução Farroupilha, quando nossos antepassados ergueram a bandeira da justiça e da autonomia, deixando para nós um legado de coragem e de resistência. Aqui em Esteio, essa história ganha um brilho especial. Somos conhecidos em todo o Brasil pela Expo Inter, pela pujança do campo e pela modernidade da nossa cidade. Mas também somos conhecidos pela preservação da cultura gaúcha, que se manifesta nos nossos CTGs, nos piquetes,
nas cavalgadas, nas invernadas artísticas e em cada mate compartilhado entre amigos. O poeta já dizia que um povo que não preserva sua história é como um homem sem memória. Por isso, cultivar o tradicionalismo é muito mais que honrar o nosso passado. É garantir a identidade e futuro. Cada vez que uma criança veste a pilcha, aprende uma dança ou declama um verso, o Rio Grande se fortalece. Meus amigos, a chama crioula que se acende a cada setembro é mais do que um fogo simbólico. Ela é a chama da liberdade, da hospitalidade, do orgulho de sermos gaúchos. É ela que nos lembra que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E é esse espírito que afirmo: apoiar o tradicionalismo é apoiar a educação, é apoiar a cultura, é apoiar a cidadania. É ensinar novas gerações que a tradição e modernidade não são opostas, mas caminham juntas. Esteio é prova disso. Uma cidade que cresce, que se moderniza, mas que não esquece das suas raízes campeiras. Finalizo lembrando um verso que carrego comigo. Se a alma do gaúcho é livre, é porque não perdeu a história. Se a chama do Rio Grande não se apaga, é porque cada geração a mantém acesa. Que nós, esteienses e gaúchos, saibamos manter essa chama viva, honrando o nosso passado, vivendo com dignidade o presente e construindo com orgulho e coragem o futuro que o nosso povo merece. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Muito obrigado, vereador Luciano Batistello, proponente dessa sessão solene. E dando prosseguimento, agora sim convido a mestre de cerimônias, a senhora Mônica Morins, para darmos início às nossas homenagens, e aproveito para agradecer, Mônica, a tua parceria, por ser uma grande parceira do Legislativo nas sessões solenes, sempre uma grande disponibilidade quando precisamos, e espero que essa parceria ainda dure muito tempo. Muito obrigado. Agora sim, então vamos às homenagens desta noite aqui no acampamento Farroupilha de Esteio. Convidamos a receber as homenagens desta noite a homenageada do gabinete do vereador Amaral Negrito, Iodete Aguiar Bassan. Iodete, natural de São Gabriel, nascida em 8 de junho de 1962. Iodete chegou a Esteio em 84 e logo iniciou a sua trajetória no tradicionalismo, ao integrar o CTG Esteio da Tradição. Nesse espaço, envolveu toda a família na cultura gaúcha, especialmente as suas filhas, que participaram das invernadas da entidade. No Esteio da Tradição, atuou nos departamentos culturais e foi por diversas vezes diretora cultural, além de coordenar invernadas com dedicação exemplar. Também conquistou o título de primeira chinoca da entidade em diferentes momentos, trajetória que inspirou e foi seguida por suas filhas. Posteriormente, passou a contribuir com o CTG Quero Quero, o mais antigo da Esteio, e da 12ª Região Tradicionalista, onde também foi coordenadora de invernadas, diretora cultural e, novamente, primeira chinoca. Faixa que ostenta até hoje
com muito orgulho. E Odete, receba as homenagens desta noite. Convido o vereador Amaral Negrito para fazer a entrega do certificado. Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do gabinete do vereador Derli Cienza, Clauir Borges Cambuim da Silva. Minha terra abençoada, só assim alegria emudece as minhas mágoas. Quando chegar na porteira e a família me avistar, quero então gritar. Natural de Esteio, nascido em abril de 1988, Clauir carrega em sua trajetória o legado de uma família ligada ao campo e às tradições gaúchas. É neto de Etelvino Cambuim, que trabalhou com a produção de charque com a lida campeira, e filho de Clauir Cambuim, trabalhador rural. Herdou desde cedo o amor pelas raízes do nosso povo. Aos 37 anos, é casado e pai de 2 filhos, técnico em mecânica e trabalhador da indústria. Mais do que títulos, leva como missão manter a essência da cultura gaúcha, feito de coragem, ligação com a terra e respeito à tradição. Clauir, receba as homenagens desta noite. Convido o vereador Derli Cienza para fazer a entrega do certificado. Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do gabinete do vereador Dr. Cláudio Luciano Duzic, senhor Everson Luiz de Oliveira Martins, conhecido carinhosamente como Gago. Patrão do piquete Passo do Nazário, Gago representa uma das figuras mais queridas do acampamento Farroupilha de Esteio. O piquete, com 20 anos de história, é um dos pioneiros do evento e sempre foi conhecido como um local acolhedor, onde amigos, família e tradição se encontram. Para todos que frequentam o piquete Passo do Nazário, é muito mais que um espaço. É uma verdadeira família e isso se reflete no jeito simples, humano e dedicado com que o patrão Gago conduz cada detalhe. Receba as homenagens desta noite, o Gago. Convido o senhor vereador Dr. Cláudio Duzic para fazer a entrega do certificado. Reativo paladar que já foi meu, relembra a rapa da panela que furou e num cantinho da memória se perdeu. Esta vaneira tem sabor de araçá, jabuticaba, guabiroba, reticum. Por isso lembra o tempo bueno de piá e lambuzado de pitangue e guabiju. Por isso lembra o tempo bueno de piá e lambuzado de pitangue e guabiju. Convidamos a receber as homenagens desta noite a homenageada do gabinete do vereador Eliezer Machado. A homenageada é a Casa do Chimarrão, representada hoje por seus responsáveis. Esta maneira tem um dom de reviver, fazer as cores que o tempo desbotou, sentir as formas que o tato esqueceu. Inaugurada em agosto de 2021 na cidade de Sapucaia do Sul, a Casa do Chimarrão transferiu-se para Esteio em fevereiro de 2024, estabelecendo-se na Avenida Governador Ernesto Dornelles. Desde então, consolidou-se como referência no fortalecimento da cultura tradicionalista no município, tornando-se ponto de encontro para apreciadores do chimarrão e da tradição gaúcha. A empresa se destaca por possuir uma única linha própria de erva mate da cidade, com a marca da Casa do Chimarrão, além de ofertar com exclusividade a linha de facas artesanais Cutilo Dom Siqueira, símbolo que reforçam a identidade cultural e o legado gaúcho de Esteio. Casa do Chimarrão,
recebe hoje esta justa homenagem. Convidamos o vereador Eliezer Machado para fazer a entrega do certificado. Numa terra de mato fechado, este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Convidamos a receber as homenagens desta noite especial o homenageado do gabinete do vereador Fábio Neumann, o Fabinho, Paulo Roberto Campos. Consegue ir em frente, nos peçoelos vão laços de afetos e a honra de ser o que são os centauros das bandas do sul, povo guapo criado em galpão. Este é o Brasil. Com 60 anos, pai de 3 filhos, Paulo é tenente da reserva da Brigada Militar e atualmente patrão do CTG Poncho Crioulo de Esteio. Ingressou na entidade em 2001, motivado por seu comprometimento com as causas tradicionalistas e pelo respeito à história do CTG, uma das mais antigas e importantes entidades da nossa cidade. Em 2004, foi convidado a integrar a patronagem, missão que vem desempenhando com dedicação. O CTG Poncho Crioulo foi fundado em 58, durante um almoço no CTG, no Salão Oval do Clube Aliança, idealizado pelo senhor Jaime Pimentel. Teve vários sócios durante a sua trajetória. E hoje, sob a liderança do patrão Paulo Roberto Campos, o CTG mantém vivo esse importante legado, promovendo e preservando a cultura gaúcha com responsabilidade, respeito e orgulho. Paulo Roberto Campos, receba as homenagens desta noite. Convidamos o senhor vereador Fábio Neumann para realizar a entrega do certificado. Quando bate a saudade daninha, nos gaudérios tão longe de casa, a cordiona resmunga num rancho e o churrasco respinga na brasa, no alicerce de algum CTG. O Rio Grande campeiro floresce aos gaúchos de alma pioneira, comovido o Brasil agradece. Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do gabinete do vereador Fernando Luz, Roosevelt Medeiros, conhecido como Pola. Nascido lá no Alegrete, berço do tradicionalismo gaúcho, Pola foi criado nos campos do Guaçu-Boi, onde desde cedo aprendeu os costumes da nossa tradição. Participou por várias edições da Busca da Chama Crioula, símbolo maior da cultura tradicionalista. Em 2002, mudou-se para Esteio e ingressou no CTG Esteio da Tradição, inicialmente como caseiro. Com seu comprometimento, assumiu funções importantes na patronagem, exercendo os cargos de patrão, vice-patrão e tesoureiro. Durante a sua trajetória, destacou-se por levar o CTG a diversas conquistas, incluindo o prêmio de melhor acampamento na Semana Farroupilha por vários anos. Reconhecimento do seu conhecimento e dedicação. Roosevelt Medeiros, o Pola, receba as homenagens desta noite. Convidamos o vereador Fernando Luz para fazer a entrega da sua homenagem ao seu homenageado. Você dou tudo que é meu, sem teu amor nem quero viver.
Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do gabinete do vereador Léo Damer, José Jovino Abreu Silveira, conhecido como Guigo, patrão do piquete Família Silveira e Amigos. Natural de Esteio, nascido em 70, Guigo tem 55 anos. Construiu sua carreira como metalúrgico, trabalhando por 35 anos na empresa DHB. Hoje é aposentado, mas segue atuando como empreendedor na área da gestão de operações industriais na Alfa Sistemas Automotivos. Em 2009, foi fundado o piquete da família Silveira e Amigos, do qual sempre participou ativamente. Atualmente, Guigo cumpre o seu 4º ano como patrão, conduzindo a entidade com o apoio de um conselho de gestão multidisciplinar, que tem garantido avanços importantes através do trabalho coletivo. A família Silveira é conhecida por sua união, parceria e compromisso com o próximo. Valores que Guigo faz questão de preservar e transmitir às novas gerações, mantendo sempre a alegria e o orgulho de pertencer à nossa comunidade. Patrão Guigo, receba as homenagens desta noite. Convidamos o vereador Léo Damer para fazer a entrega do certificado. Madeira levanta entre o sarandeio e é lindo rodeio, peixinas bonitas. Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do gabinete do vereador Luciano Batistello, Dirceu Correia Gonçalves. Dirceu, natural de Santana do Livramento, nascido em maio de 49. Dirceu fixou residência em Esteio nos anos 80, trazendo consigo a herança da lida de campo e o amor pelo tradicionalismo gaúcho. Foi um dos fundadores do CTG Chama Nativa, onde atuou como patrão, vice-patrão, capataz e atualmente como conselheiro. Sempre foi um dos grandes incentivadores do movimento tradicionalista na 12ª região, sendo lembrado como um verdadeiro agitador, um movimento da cultura gaúcha de Esteio. Participou de diversas cavalgadas, incluindo as históricas Busca da Chama Crioula até o Chuí e a Colônia do Sacramento do Uruguai. Dirceu, receba as homenagens desta noite. Convidamos o vereador Luciano Batistello para fazer a entrega do certificado. Que não tem idade, é a nossa identidade, aguentando o repulso, atávico surdo, de chão batido, chucrismo curtido na carga do tempo, trevas invernadas de ânsias perdidas, vencilha a vida no lombo do vento. Convidamos a receber as homenagens desta noite a homenageada do gabinete da vereadora protetora Dalen, a senhora Maria Neuci Santos dos Santos. Chucrismo curtido. Maria Neuci, aos 69 anos, natural de Tapes. Ela é viúva, mãe de 4 filhos e avó de 4 netos. Sua história é um exemplo de dedicação, amor e resiliência. Desde a infância, mostrou talento para a costura. Criava roupas de palha de milho para suas bonecas e via na mãe a sua primeira inspiração. Depois de casada, ganhou a sua primeira máquina de costura, o que marcou o início de uma jornada que mudaria sua vida. Morando em Esteio enquanto criava os filhos, trabalhou como diarista. Foi nesse período que conheceu a bombacha
e aprendeu a confeccioná-la junto com a sua mãe. Um dia, ao precisar substituir uma costureira adoentada, confeccionou o seu primeiro vestido de prenda e descobriu a sua verdadeira vocação. Autodidata, com muito esforço e amor pelo que faz, tornou-se referência na moda tradicionalista. Há 20 anos, fundou a loja Prati Guria Pilches, que veste mulheres com carinho, tradição e identidade cultural. Maria Neuci é mais do que uma costureira. É uma mulher forte, uma mãe e uma avó inspiradora. Um exemplo para a comunidade de Esteio. Pela sua trajetória de trabalho, coragem e amor à cultura gaúcha, receba as nossas homenagens, Maria Neuci. Convidamos a vereadora protetora Dalen para fazer a entrega do certificado. Dessa China que me agrada, atravessa a madrugada até o dia clarear. Eu te pego noite inteira, não sossego, quero só saracotear. Agarrado na cintura dessa China que me agrada, atravessa a madrugada até o dia clarear. E vai que vai! Agora os monarcas querem ouvir vocês cantando com moda assim. Vai que vai! Maneira que me larga pela sala e essa gaita quase fala nesse colo e você vai e vem. Convidamos a receber as homenagens desta noite a homenageada do gabinete do vereador Guilherme Welter, o piquete Semo Bem Louco, representado pela patroa Lori Bueno. Fundado em 2009, o piquete Semo Bem Louco participa anualmente da Semana Farroupilha de Esteio, consolidando-se como um espaço de convivência, de amizade e valorização da cultura gaúcha. Formado majoritariamente pela família Silva, o piquete transmite as tradições do Rio Grande do Sul, unindo gerações em torno do trabalho e do companheirismo. Sua liderança esteve nas mãos de Vilmar Bueno em memória. Desde 2021, foi assumido pela patroa Lori Bueno, que mantém vivo o legado de dedicação e entusiasmo do grupo. O piquete também acolhe escolas do município, proporcionando aprendizado e contato direto com as tradições gaúchas. Sob a liderança da patroa Lori Bueno, o piquete Semo Bem Louco reafirma o seu compromisso com a preservação e promoção da cultura gaúcha, sendo motivo de orgulho para Esteio e para todos que valorizam as raízes do nosso estado. Piquete Semo Bem Louco, representado pela patroa Lori Bueno, receba as homenagens desta noite. Convidamos o vereador Welter para fazer a entrega do certificado. Doeu. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu. Bateu a saudade, doeu. Minha linda chinoquinha, minha flor, meu bem-querer. Há muito tempo prendinha, eu preciso te dizer. Por viver longe de ti, a saudade me faz sofrer. Hoje no meu peito, tchê, saudade bateu. Bateu a saudade, doeu. Convidamos a receber as homenagens desta noite o homenageado do Executivo Municipal, o senhor Júlio César da Rosa, carinhosamente conhecido como Pé no Chão, o patrono da nossa Semana Farroupilha 2025. Nascido em Porto Alegre em 31 de julho de 55, é filho de Vandelim Emiliano da Rosa e Margarida Conceição. Mudou-se para Esteio aos 12 anos, onde teve o seu primeiro contato com o tradicionalismo gaúcho, paixão que o acompanha desde então. Aos 19 anos, passou a frequentar os CTGs e, em 84, mergulhou definitivamente no movimento tradicionalista.
participando ativamente de eventos, grupos e ações que fortalecem a cultura gaúcha. Foi integrante do grupo de missa crioula Os Estancieiros. Atuou no Asmods e é cofundador do grupo Moda Antiga, que há 19 anos divulga a música fandangueira pelo estado, com a orientação da família, a dedicação ao tradicionalismo e a profissão de artesão. Construiu uma trajetória marcada pelo respeito às raízes e pelo amor à cultura gaúcha. Hoje, realiza um sonho: ser patrono do acampamento Farroupilha 2025 de Esteio, na sua cidade, que o abraçou como sua. Pé no chão, receba as homenagens do Executivo Municipal e de toda a comunidade esteiense. Convidamos o prefeito Felipe Costela, o vice-prefeito Rafael Figliero e o secretário Brian Marques para realizar a entrega do certificado. Saudade bateu, bateu a saudade, doeu, doeu, doeu. Hoje é dia de sururu, tá no rancho da Tia Nena, capaceia guarecheiro e gostosa nas melenas. Chego a trote, bem garboso, arrastando minhas esporas, o corcoviar da vaneira, vou bailar a noite inteira, até o romper da aurora. Quando entro no sururu, minha alma fica serena. Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não. Gostaria de saudar a todos inicialmente. Questão de ordem aqui, porque hoje o nosso presidente do Legislativo está completando mais um ano de vida. Então gostaríamos de pedir uma questão de ordem para cantar um parabéns para o senhor. Não vai negar, né? Obrigado, obrigado. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Obrigado, amigos. Não é todo dia que a gente faz 25 anos, né, Amaral? Muito obrigado pelo carinho, obrigado, Eliezer, obrigado, colegas vereadores. Nós encerramos nesse momento as homenagens, mas eu gostaria de pedir aos homenageados que permanecessem até o fim, para que nós possamos registrar esse momento, fazer uma foto oficial, para nós guardarmos aí para a eternidade esse momento. Vou convidar os colegas vereadores para fazerem um breve pronunciamento de 2 minutos, uma breve saudação. Peço que respeitem o tempo para que a gente não atrasar esse belíssimo evento. Vou chamar os vereadores em ordem alfabética, então iniciando com o vereador Amaral Negrito. Boa noite a todos. Primeiramente, cumprimentar o presidente, não é dessa casa, mas da Câmara dos Vereadores, nobre colega Fernando Luz. Em nome dele, todos meus colegas vereadores, prefeito Esteio Felipe Costela, vice Rafael, secretário Brian, a todos aqui do Executivo que estão presentes, comunidade que nos assiste, aos amigos, a minha mãe querida que está aqui me prestigiando. Então, pessoal, eu vou fazer uma leitura rápida, né, de uma parte da nossa história, principalmente a nossa história dos negros gaúchos. Acho que nunca foi falado. Nossa vereadora Jane, presente, Fernanda também, desculpa. Então, pessoal, vou ler rapidinho aqui, ó. Nessa semana Farroupilha, recordamos dos nossos grandes heróis revolucionários,
que lutam bravamente nessa revolução. Mas também não podemos nunca esquecer de uma das páginas mais dolorosas e vergonhosas da nossa história. A trajetória dos lanceiros negros e o massacre de Porongos. Os lanceiros negros, formados por homens negros escravizados e libertos pela República Rio-Grandense, que lutaram na Revolução Farroupilha, possuíam 8 companhias de 51 homens cada, totalizando 408, que carregavam consigo o exemplo de coragem, lealdade e esperança. Prometia-se a eles a liberdade em troca da defesa de sua causa farroupilha. E com bravura, esses guerreiros enfrentaram batalhas decisivas, sempre na linha de frente, sendo os grandes responsáveis pelo sucesso da Revolução. No entanto, o trágico episódio de Porongos, em 14 de novembro de 1844, marcou o rompimento dessa promessa, numa busca covarde e traiçoeira. Os lanceiros foram atacados enquanto dormiam. Tiveram sua localização entregue pelos mesmos farroupilhas que lhes prometeram liberdade. Muitos foram mortos nessa mesma noite e os sobreviventes voltaram a ser escravizados. Essa página vergonhosa não pode ser esquecida, pois ela simboliza não apenas a luta por liberdade, mas também a dor da traição e injustiça histórica contra nós, o povo negro gaúcho. Lembrar os lanceiros negros é reconhecer que a liberdade e a igualdade não vêm de graça, que precisam ser conquistadas com sangue, suor e sacrifício. Que a memória de Porongo sirva de alerta contra a exclusão e a opressão histórica que sofremos, mas também que sirva de inspiração para construirmos um futuro verdadeiro, justo, em que nenhuma promessa de liberdade seja traída. Pois mesmo aqui, um povo virtuoso acabou sendo escravizado. Que os lanceiros negros jamais sejam esquecidos. Uma boa noite e muito obrigado, que isso sirva de reflexão a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Amaral Negrito. Com a palavra, o vereador Derli Cienza. Meu boa noite a todos. Cumprimento aqui o nosso aniversariante, presidente do Legislativo Esteiense, Fernando, meus colegas vereadores, prefeito Felipe Costela, nosso vice-prefeito Rafael. De um modo muito especial também, cumprimento a todos os homenageados aqui nessa noite, uma merecida homenageada por tudo que vocês fazem, que não é de agora, que é de décadas, isso é de muitos anos. Cumprimento também os familiares de todos os homenageados. Essa minha fala não poderia ser diferente, até pelo curto tempo que tenho, que não seria diferente que não parabenizar a todos vocês pelo belíssimo trabalho que vocês fazem, não só na Semana Farroupilha, mas ao longo do ano, né? Proporcionando cultura, diversão, um ambiente saudável, principalmente para nossas crianças, para essa geração, para a nossa geração, nova geração aí que está vindo. Cumprimento também o meu homenageado ali, a família, o Clauir, que do piquete Canto dos Livres. Também cumprimentando o Clauir, eu cumprimento a todos os representantes de piquetes aqui da Semana Farroupilha. Eu acredito que tem uma centena, em torno de 100 piquetes aqui. E cada piquete desse tem uma família, tem um grupo de amigos, tem um representante que todo ano traz sua força, sua garra, os seus amigos e faz essa belíssima festa que somado é o que nós estamos vendo hoje. Uma das maiores Semanas Farroupilhas reconhecidas já no estado do Rio Grande do Sul é a Semana Farroupilha de Esteio. Então, estão todos de parabéns. E também não poderia deixar de parabenizar os CTGs, né, que aqui estão instalados já de longa data, né, o Independência Gaúcha, né, com o patrão Adenilson, o CTG Chamba Nativa. Há pouco cumprimentei o Felipeto ali, cumprimento de novo pelo belo trabalho que faz, o Paulo do CTG Quero Quero e do Esteio da Tradição, o Pola. Também a gente não pode deixar de homenagear e de parabenizar aqui os Cavaleiros Sem Fronteiras, através do Gelson, o Antônio, diretor de cavalgadas, que todo ano
fazem essa belíssima jornada aí, que é trazer a chama crioula. E também as secretarias aqui, em nome do Brian, secretário de Cultura, que falou agora há pouco que até diminuiu um pouco de tamanho, porque gastou a sola da bota aqui, caminhando durante todo esse evento, que a Semana Farroupilha não começa agora no dia marcado das festividades, ela começa bem lá atrás, né? Parabéns, Brian, parabéns a todas as secretarias envolvidas aqui, Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura, já representada aqui pelo Brian, Secretaria de Segurança, a Brigada Militar, né? Que dá segurança aqui e serve de exemplo para outras cidades, né? E não deixa acontecer o que a gente tem visto em outros acampamentos farroupilhas aí, o desrespeito, que não tem nada a ver com tradição, não tem nada a ver com amizade, que é o que as pessoas vêm celebrar aqui. Então, viva o Rio Grande do Sul, viva a nossa Semana Farroupilha. Obrigado, vereador Derli Cienza. Eu gostaria de registrar a presença aqui, eu enxerguei aqui de longe, do nosso amigo Adival, ex-presidente da Câmara Municipal de Esteio. Seja muito bem-vindo, Adival. E gostaria também de compor aqui a mesa conosco, deputado federal Bom Gás. Seja muito bem-vindo, deputado. Nesse momento, convidamos para fazer o seu pronunciamento o vereador Dr. Cláudio Duzic. Boa noite a todos e cada um, através do vereador presidente da mesa, Fernando Luz, do nosso prefeito Felipe Costela e do nosso patrono Pé no Chão, eu saúdo todas as demais autoridades. E quero dizer que cada um dos homenageados aqui hoje representam a cada um dos tradicionalistas, de cada um daqueles que mantém viva a tradição gaúcha, sobretudo nas virtudes, nos valores, no sentimento de família e de comunidade. É só quando a gente sai do Rio Grande do Sul que a gente sente a falta do Rio Grande do Sul. O acolhimento, o carinho, a solidariedade e a atenção um ao outro. E é nesse movimento de manter essas virtudes que servimos de exemplo a toda a terra quando passamos pela enchente que assolou nosso estado. Nós servimos de modelo, ajudando um ao outro, sendo comunidade, sendo família, sendo verdadeiros mostradores que devemos amar o próximo e ajudar um ao outro. Que Deus abençoe a cada um e que ilumine a trajetória de todos esses que mantêm as nossas virtudes. Uma boa noite. Muito obrigado, vereador Dr. Cláudio Duzic. Convidamos para fazer o seu pronunciamento o vereador Eliezer Machado. Senhor presidente do Legislativo, demais nobres colegas vereadores, nosso prefeito municipal, Felipe, o vice-prefeito Rafael, secretário Brian, também nosso deputado federal, Bom Gás, demais autoridades aqui já nominadas e também já cumprimentadas. Temos 2 minutos para nossa fala, então precisamos ser sucintos. Falar do tradicionalismo gaúcho é falar da alma do nosso povo. O tradicionalismo não se resume a pilchas ou símbolos, mas traduz um estilo de vida que valoriza, secretário Brian, a palavra, a honra, a amizade, a coragem e, sobretudo, a família de cada gaúcho. E cada vez que alguém cultiva essa tradição no seu dia a dia, não somente em uma homenagem, um dia festivo, seja no campo, seja na cidade, esse dia a dia cultivado com certeza mantém acesa a chama da identidade do povo gaúcho. E essa prática simples, cotidiana e diária, mais profunda
é o que garante que as próximas gerações entendam de onde vieram, para que saibam por onde caminhar. Por isso, se justifica hoje a nossa homenagem a todos aqueles que já foram homenageados aqui, em especial a Casa do Chimarrão, foram os nossos homenageados, o Isael e a Priscila, nossos amigos. E quero parafrasear aqui o nosso grande tradicionalista, Paixão Cortes, que disse: tradição não se improvisa, tradição se vive. Assim, ao preservar o tradicionalismo, nós não olhamos para trás apenas com respeito, mas também olhamos para frente com esperança, sabendo que esses valores sustentam a nossa cultura e fortalecem a nossa gente. Parabéns aos homenageados e um abraço do tamanho do Rio Grande. Muito obrigado, vereador Eliezer Machado. Com a palavra, o vereador Fábio Neumann. Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar nosso presidente da casa, Fernando Luz, em nome dele os demais vereadores, nosso prefeito da cidade, senhor Felipe Costella, nosso vice, Rafael Figueira, nosso secretário de Cultura, aí, parabéns pela organização do evento, né? Praia, pessoal da Guarda Municipal aí que está fazendo essa nossa segurança aí. Queria agradecer também pela terça-feira a parceria de cada um e cada um de vocês, né? Que a minha mãe passou mal aí, teve que ir para o hospital. Eu tive que sair às pressas da nossa sessão que estava acontecendo na Câmara. Pelas orações que eu tenho certeza que vários amigos aí têm feito por ela, aos poucos está ficando bem. Queria agradecer ao meu time, que sem o meu time, o Fabinho também não é nada. Tá? Queria agradecer a todos os homenageados, principalmente ao nosso patrão do Ponche lá, Paulo Campos, e dizer que eu me sinto em casa aqui, pois sou cria do bairro Novo Esteio. 41 anos, né, de bairro, passei pelas melhores festas e pela pior catástrofe que o nosso bairro passou há um ano e pouco atrás aí, mas me sinto à vontade em dizer que hoje mais de 95% do pessoal já retornou para suas casas. Fizemos o nosso melhor juntamente com o pessoal da prefeitura e muitos apoiadores que vieram de fora também para nos fortalecer nessa grande catástrofe que a gente teve no Rio Grande do Sul. Cumprimentar cada patrão dos CTGs aqui presentes e dizer que o Fábio Neumann e o gabinete está à disposição e para muitos que não nos conhecem aí, dizer que o que precisarem, tá? Estamos de portas abertas, estamos aqui, viemos nessa legislatura para fazer a diferença em Esteio. Uma grande noite, uma grande festa, fiquem todos com Deus, tamo junto. Muito obrigado, vereador Fábio Neumann. Com a palavra, o vereador Léo Damer. Senhor presidente, colegas vereadores, cumprimentar aqui de forma especial todos os homenageados, na pessoa do Guigo, da família Silveira, que são os meus homenageados, mas saúdo a todos que essa noite foram homenageados pela Câmara. Saudar também aqui o nosso prefeito, os membros do Executivo, deputado Bongás, que essa semana discutíamos mais 250 mil de emendas para ações nas escolas da nossa cidade. E saudar aqui, então, a todos os presentes. Acho que falar sobre a cultura gaúcha, essa semana que a gente reflete a nossa cultura, a nossa identidade. E aí eu acho que eu quero fazer cor aqui com o Amaral. Toda cultura, todo povo tem as suas contradições. Toda história é feita de glórias e de contradições, e ambas são importantes naquilo que é constitutivo de um povo. O povo gaúcho tem as suas glórias, mas também tem as suas contradições. E aquilo que aconteceu com os lanceiros negros sirva de exemplo que nós temos que sempre discutir que a injustiça social, que a opressão, que o papel que é relegado a algumas pessoas não deve fazer parte de nenhuma sociedade, nem lá atrás e nem nos dias de hoje. E que isso sirva como uma forma constitutiva do povo gaúcho. O povo gaúcho é formado pela sua miscigenação, como o povo brasileiro é, brancos, negros, índios. O povo gaúcho também é formado por um princípio de defesa do território,
um princípio de soberania da nação. E nós estamos discutindo isso hoje também, a soberania do Brasil frente a uma nação estrangeira. São debates que estão na ordem do dia e que estavam lá atrás, na época dos Farroupilhas. Então que a gente possa sempre refletir o nosso passado, mas refletir o nosso presente também. O gaúcho é miscigenado e o gaúcho defende a soberania nacional frente à intervenção de uma nação estrangeira. Então essa é uma reflexão que nós temos que deixar também para os dias de hoje. Então nós só temos 2 minutos, é pouco tempo. Saudar a todos, viva a cultura gaúcha, viva também a nossa cidade de Esteio. Lembrando que a nossa Semana Farroupilha também tem uma história bonita, né? Desde quando o governador Olívio Dutra abriu este parque para que nós pudéssemos organizar a Semana Farroupilha e organizar os piquetes aqui, nós temos uma história muito bonita, né, de organização, com certeza uma das Semanas Farroupilha melhor organizada, porque nós temos um parque e uma infraestrutura muito boa. E este pavilhão que foi construído, Bom Gás, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Agrário na gestão do Rosseto, né? Então é um pavilhão que também nos serve para tantos eventos, mas que com certeza ancora e fortalece a nossa Semana Farroupilha. Vida longa a Semana Farroupilha, viva longa ao Rio Grande do Sul. Obrigado, vereador Léo Damer. Com a palavra, a vereadora protetora Dalen. Boa noite, senhor presidente Fernando Luz. Cumprimentando o nosso presidente, cumprimento a todos os colegas, o nosso prefeito Felipe, vice-prefeito Rafael, nosso secretário, parabéns a você e toda a sua equipe por toda essa estrutura. Com certeza, se não fosse vocês, nada disso estaria acontecendo aqui. Cumprimento também a Guarda Municipal, Brigada Militar, sempre a postos, nos apoiando e ajudando toda a nossa população. Nossa ex-vereadora Fernanda Fernandes, a senhora Jane Batistello, ao deputado e a todos os homenageados aqui e a Maria Neuci, a minha homenageada. É uma alegria imensa estar aqui no acampamento Farroupilha, celebrando aquilo que temos de mais precioso, a nossa cultura gaúcha. Uma cultura que é feita de tradição, de resistência e de orgulho do nosso povo. Mas hoje quero lembrar que essa história não foi feita apenas pelos homens que empunharam a lança. Foi feita também pelas mulheres, que por muitas vezes ficaram invisibilizadas, mas que sustentaram as famílias, guardaram as tradições, transmitiram o amor à nossa terra e com coragem também lutaram. Ser gaúcha é carregar a força de Anita Garibaldi. É honrar as prendas que ontem e hoje fazem da nossa cultura um símbolo de identidade e de empoderamento. A charrua da igualdade ainda segue seu caminho e é nossa responsabilidade garantir que cada menina e cada mulher possam viver suas tradições com liberdade, respeito e oportunidades iguais. Que a tradição siga viva, mas que ela também se renove, abrindo espaço para que os homens e mulheres caminhem lado a lado, com igualdade, coragem e orgulho de serem gaúchos e gaúchas. Muito obrigada e viva o Rio Grande do Sul! Muito obrigado, vereadora protetora Dalen. Com a palavra, o vereador Welter. Senhoras e senhores, muito boa noite. Inicio aqui a minha fala cumprimentando o nosso prefeito, vice-prefeito aqui presentes,
presidente da casa, Fernando Luz, aos nossos visitantes aqui, o deputado Bongás, os ex-vereadores aqui já nomeados também, a todos os homenageados aqui da noite, em especial aos meus homenageados aqui do piquete Semo Bem Louco. Deixei a Mônica aqui meio em apuros para ter falando toda hora o piquete Semo Bem Louco. Mas cumprimento a nossa guarda municipal aqui, que também sempre presente, nos auxiliando na segurança, aos meus colegas vereadores. Meus amigos, é uma alegria estar presente aqui hoje, meu primeiro mandato como vereador, pela primeira vez participando de uma solenidade dessas, em uma semana farroupilha extremamente brilhante, prefeito. Tudo cuidado aos menores detalhes, tudo saindo conforme o esperado, um local seguro, uma festa bonita, e não podia deixar de passar com uma homenagem como um dia como esse. E quero aqui agora me direcionar aos meus amigos do piquete Semo Bem Louco, com uma história tão bonita, e hoje aqui coordenados pela patroa, a Lore, mas também quero nomear aqui os meus amigos que eu enxergo aqui, a Cauana, a Tati, a Gi, a Manu, quem mais que está aí, o Zico, eu vi por aí, enfim. Uma família tradicional, prefeito, aqui nos piquetes, de longa data já participam de todos os acampamentos, uma história muito bonita, onde trazem a cultura e principalmente os valores familiares, tendo em vista que esse piquete é formado aí praticamente todo pela família Silva Bueno. Mas aqui hoje eu quero me direcionar, Lore, a ti hoje, que é patroa e que algum tempo atrás passou por uma grande perda na família, foi o seu Vilmar, que era o patrão que tocava esse piquete, e que mesmo em um momento difícil, onde pensou até em largar tudo e não trazer mais o piquete Semo Bem Louco aqui para a Semana Farroupilha, mas foste forte, lembraste que mais do que qualquer lembrança fica um legado, e tu tens trazido aqui o legado que foi deixado pelo seu Vilmar. Também digo que tu é um esteio não só na tua casa e na tua família, tu é um esteio para todos esses membros do piquete, pois se não fosse pela tua garra, não estariam todos hoje aqui reunidos, recebendo essa homenagem. Por isso, quero dizer que é um orgulho ser amigo da Dona Lore e da Cauana, ser recebido com tanto carinho e afeto em cada refeição que eu vou lá afilar no piquete. E eu quero dizer para vocês, não existe uma pessoa que não bata naquele piquete e que não seja recebido de forma calorosa, fruto aí desse trabalho que essa família faz, trazendo os valores da cultura gaúcha, os valores da família, recebendo as escolas e os amigos de forma tão calorosa. Por isso eu não poderia deixar a minha palavra, o meu carinho, não só a todos os homenageados, mas em especial essa família. Piquete Semo Bem Louco, desejo vida longa a vocês, que Deus abençoe e saibam que aqui vocês têm um amigo e um braço toda vez que vocês precisarem. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Welter. Convidamos nesse momento para fazer o seu pronunciamento o senhor prefeito Felipe Costella. Senhoras e senhores, muito boa noite. Quero saudar de forma especial, antes das autoridades, todos aqueles que estão aqui, os que receberam as homenagens, os certificados, e aqueles que estão aqui acompanhando a homenagem dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus entes queridos, porque
é de fundamental importância, patrões, patroas, que a gente realce a importância verdadeira de cada um de vocês que está aqui, fazendo com que o nosso acampamento Farroupilha 2025 aconteça literalmente e realmente. Sem os CTGs, sem os piquetes, sem as associações, não tem acampamento Farroupilha. Então, muito obrigado, e a minha homenagem, ela vai a todos vocês, e a minha saudação, antes das autoridades, ela vai a vocês que foram homenageados e estão aqui. Depois sim, saúdo vice-prefeito Rafael Figleiro, nosso secretário Brian, em nome do presidente do Legislativo e aniversariante da noite de hoje, Fernando Luz. Saúdo a todos os vereadores aqui presentes. Quero saudar, deputado Bongás, Vossa Excelência, e dizer que fico muito feliz em saber que mais recursos chegarão aqui ao nosso município, né, para a educação, para as escolas, porque é uma pauta importante do nosso governo e certamente serão aplicados aí conjuntamente com o senhor, com as suas ideias, para que a gente possa estar avançando ainda mais na nossa educação, porque investimos em educação cerca de 34% do nosso orçamento público. Quero saudar a ASP, aos CTGs, como eu já disse, importantes tanto a associação como aqueles que fazem realmente a nossa cultura acontecer, e certamente vai passar de geração a geração. Gelson, do Cavaleiros Sem Fronteiras, que foram, né, buscar a chama crioula em Caxias do Sul, no lombo do cavalo, foram cavaleiros, cavaleiras que representaram o nosso município, e pela primeira vez, patrões e patroas, tivemos os nossos jovens e as nossas crianças acompanhando os nossos cavaleiros nessa cavalgada. É uma alegria muito grande poder, Rafael, viver esse momento, um momento ímpar no nosso acampamento Farroupilha, onde a gente consegue, de uma forma geral, estar homenageando não só aqueles que pegaram o certificado na mão na noite de hoje, mas todos aqueles que vocês representam. Milhares e milhares de pessoas que já passaram por aqui, pelo nosso acampamento, e tantas outras pessoas que ainda irão passar na quinta-feira, na sexta e no sábado, aqui para prestigiar essa grande festa. Fica então, senhoras e senhores, o meu muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a fazer e estão nos ajudando a fazer essa grande festa. A Secretaria de Obras e as forças de segurança que colocam aqui a mão na massa, literalmente, para fazer a nossa segurança e para fazer a manutenção desse nosso grande evento. Mas de forma especial a todos aqueles que nos visitaram e principalmente a todos aqueles que estão aqui acampados, fazendo o maior acampamento Farroupilha da região metropolitana, o maior acampamento Farroupilha coberto do mundo, e certamente o acampamento Farroupilha mais bem organizado e estruturado da nossa região. Parabéns a todos vocês, e são merecedores dessa linda homenagem. Muito obrigado, prefeito Felipe Costella. Passo os trabalhos da mesa para o vice-presidente Cláudio Duzic para fazer o uso da palavra. Passo a palavra e convido a fazer suas considerações o nosso aniversariante e presidente do Legislativo, vereador Fernando Luz. Senhoras, senhores, primeiramente gostaria de agradecer o carinho, as felicitações, as mensagens. No dia do nosso aniversário, a gente costuma ficar, eu sou assim, acredito que vocês também, muito pensativo, reflexivo sobre a nossa caminhada, sobre a nossa trajetória, sobre o nosso futuro, sobre o nosso legado. E quando eu estava vindo para cá, prefeito Felipe, estava dirigindo, parei numa sinaleira aqui no centro e fiquei pensando sobre o evento, sobre o que eu ia falar no meu momento do meu pronunciamento. Afinal, não tinha preparado nada, porque não deu tempo, um dia corrido. Mas quando a gente fala com o coração, a gente fala aquilo que precisa ser dito. E, em resumo, a minha fala é de agradecimento.
agradecimento aos senhores e às senhoras que foram homenageados aqui hoje, a todos aqueles que já passaram por aqui, que foram justamente homenageados, a todos os homens e mulheres que construíram a história do tradicionalismo aqui na nossa cidade. E a gente precisa agradecer também a toda a equipe da administração municipal, em nome do prefeito Felipe, do Rafael, do secretário Brian, que estão trabalhando incansavelmente aqui para manter esse evento limpo, organizado, para fazer esse um dos maiores eventos do estado do Rio Grande do Sul. Eu falei antes em legado, a nossa cidade está completando 70 anos agora em 2025. E acredito que a história do tradicionalismo aqui no nosso município, por muitas vezes, se mistura com a história e o desenvolvimento da nossa cidade. Muito se fala no passado, e a gente precisa falar sobre o futuro, sobre o legado que o movimento tradicionalista, o legado social e o legado cultural que vocês que estão aqui hoje estão construindo e estão deixando no nosso município. É muito difícil a gente ter que homenagear uma pessoa tendo tantas lideranças que fazem tanta pela nossa cidade. E se a gente fosse listar cada uma, ficaríamos algumas horas aqui. Portanto, o meu agradecimento é a cada um de vocês que constrói o tradicionalismo, não apenas na Semana Farroupilha, não apenas dentro do CTG, mas no dia a dia, e que contribui com esse legado, principalmente naqueles momentos de maiores adversidades. Ninguém me contou, eu vi esses homens e mulheres trabalhando arduamente no momento que a nossa cidade passou pelo seu momento mais difícil, patrão Adenilson. Eu vi o quanto essas pessoas trabalharam incansavelmente para ajudar aquelas que estavam passando pelos momentos mais difíceis da sua vida. Isso foi um episódio. O legado social e o legado cultural que os senhores e as senhoras estão construindo aqui no nosso município, ele é imensurável. E eu, hoje, no dia do meu aniversário, faço esse agradecimento aos senhores e às senhoras. E que lá no futuro, a gente possa olhar para o passado e sentir muito orgulho de tudo isso que nós estamos construindo. E que a gente siga vivendo a história da nossa cidade, como estamos vivendo hoje, mas acima de tudo, construindo novos capítulos, para que lá na frente as pessoas sintam orgulho de tudo isso que nós construímos juntos. Muito obrigado, parabéns às senhoras, parabéns aos senhores, e que a gente siga fazendo uma linda festa aqui no Parque Assis Brasil. Viva o nosso acampamento Farroupilha. Boa noite. Agradecemos as palavras do Fernando Luz. E, seguindo a programação, devolvo a presidência da mesa ao vereador. Encerrados os pronunciamentos, eu convido a todos para acompanharem o hino de esteio. Do Rio Grande do Brasil, nós havemos de lutar por tua glória. Cidade do trabalho e do progresso, és um exemplo de civismo e de valor. Sacrário estrelado és um grande, tu prometes um belo porvir, cobrindo o recanto da pátria gentil. Corações, marchai comigo, cantando com ardor este hino, olhai para a frente, por um futuro independente.
Gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos, parabenizar todos os homenageados e declaro encerrado a nossa sessão solene e convido a todos os homenageados para nós fazermos um registro oficial do nosso evento.